Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de SAP Módulo MM, também conhecido como Materials Management. Antes do nosso curso propriamente dito, é importante nós fazermos um overview sobre o módulo, né? Então eu vou estar explicando para vocês o que é o módulo MM, como que ele funciona, quais são as áreas que ele abrange, né? Ou seja, a ideia realmente é dar uma visão geral do módulo, né? Então, antes de a gente começar, é legal saber do que se trata o módulo, tá? Bom, primeiro uma apresentação inicial, falando um pouco sobre mim. Meu nome é Natan Cavalcante, eu trabalho com SAP desde 2005. Iniciei no módulo de MM, que é justamente o módulo de gerenciamento de materiais. Escolhi esse módulo porque é um módulo que ele complementa, ele tem tudo a ver com o que eu estudei, aprendi ao longo da minha vida profissional, ou seja, ao longo da minha carreira. Falando um pouco sobre carreira, dois pontos que eu gostaria de colocar. Primeiro, eu iniciei na área de construção civil, né? Então eu trabalhei 7, 8 anos com construção civil, projetos, obras, né? Então eu tenho uma primeira formação na área de civil. Foi nessa época que eu, pegando projetos do tipo turnkey, que é chave na mão, onde eu aprendi desde o início do projeto em si, né, desde o as-built, né, como a gente cria, faz o levantamento da situação atual, cria o layout, a situação futura, pega as aprovações, aí faz o projeto executivo, executa, implementa, compra os móveis, recebe, ou seja, toda essa cadeia, todo esse processo, ele foi interessante para mim, porque ele é muito parecido. Toda a metodologia de projeto em civil, eu diria que é muito parecido com a metodologia de projeto em SAP. Então eu tive uma fácil adaptação dessa troca aí de área de civil para a área de TI. Né? Minha segunda formação é na área de TI, então estamos hoje aí trabalhando firme e forte com SAP. Em relação também à carreira, mas eu não diria em relação à minha carreira, mas em relação à carreira daqueles que estudam, daqueles que aprendem SAP, o importante é saber o seguinte: atualmente o SAP é um software de gestão empresarial que está nas grandes empresas, né, todos nós sabemos, nas grandes e também nas médias empresas. 75% do PIB do Brasil, vamos dizer assim, utilizam o SAP, ou seja, realmente a grande maioria, grandes empresas utilizam o SAP, empresas multinacionais principalmente. Então, eu diria que é muito importante, você que está aprendendo, você que está se dedicando, é muito importante aprender essa ferramenta, porque realmente abre oportunidades. Eu diria oportunidades tanto na empresa que você já está hoje trabalhando ou em qualquer empresa que você venha buscar uma oportunidade. Então, as portas, elas realmente se abrem. SAP é um software que obriga, eu costumo dizer que obriga o usuário a pensar. Né? Se você não pensar, se você não estiver analisando de verdade o que você está fazendo, corre-se o risco de você não conseguir fazer, ou se fizer sair errado, tá? Diferentemente de outros softwares que eu trabalhei no passado. Então, SAP, ele tem, eu diria que tem uma magia. Eu gosto muito do SAP, então é difícil para mim falar, mas assim, ser imparcial, né? É importante que vocês saibam que é uma ferramenta global, o mundo utiliza SAP, projetos internacionais comum, né, de quem trabalha na área. E se você tiver a oportunidade de se tornar um key user, vá em frente, porque o key user é aquele que aprende muito bem, entende muito bem dos processos e agrega o conhecimento dos seus processos com a ferramenta SAP. Então o key user tem total condições de transferir os conhecimentos para outros usuários da empresa. Tá? Então, ou seja, up na carreira, SAP. Ok? Esse é o recado. Projetos. Bom, eu acabei falando que projetos é muito comum existirem projetos internacionais, ou seja, um outro toque é domine o idioma, seja ele inglês, espanhol, francês, depende, eu diria, depende da empresa que você trabalha ou da empresa que você gostaria de trabalhar. Se a empresa é francesa, aprenda o francês. O normal é o idioma inglês, né? O idioma global, vamos dizer assim. Então, além dos projetos internacionais, existem, claro, os projetos nacionais. Né? O Brasil é um país que tem muita demanda, principalmente na questão fiscal. Há muita mudança de leis,
tributação. Então isso obriga as empresas a estarem em constante atualização do sistema e aí surgem constantes demandas de projetos. Tá? Então é uma área realmente muito rica, aqui, principalmente aqui no Brasil. Sobre o curso. Bom, pessoal, eu fiz academia SAP em 2005, foi muito bom ter feito, principalmente porque eu tinha acabado de sair da área de civil e embarquei na área de SAP, de IT. Eu trabalhava com microsiga e aí, ao ver SAP, eu fiquei realmente maravilhado por perceber que era possível fazer muita coisa na SAP que eu não conseguia fazer no microsiga. O curso aqui que nós vamos apresentar, ele tem um pouco de academia, tá? A ideia é utilizar um pouquinho da metodologia da academia oficial da SAP. Porém, a academia ela bate muito na tecla de o usuário saber de cor e salteado alguns conceitos que caem em prova de certificação. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é realmente transmitir para vocês a melhor maneira de estar utilizando o SAP no módulo de MM, né? Os processos padrão, os processos standard SAP, também conhecido como as best practices ou as melhores práticas. Então, você conhecendo como que funciona o standard SAP, mais conhecendo como que funciona o processo normal da sua empresa, fazendo a união desses conhecimentos, certamente você vai se dar bem. Então, a metodologia do curso, infelizmente, é uma videoaula, né? Claro, aprender na sala de aula com o instrutor, tirando as dúvidas, é muito melhor, mas eu não diria que há uma grande perda significativa assim, de conteúdo, porque exatamente o que é falado numa sala de aula vai ser dito aqui, tá? Então a ideia é eu tentar ficar atento aos pontos principais, pontos que realmente importam, que fazem diferença aí no dia a dia do usuário. Meu objetivo é realmente colocar isso para vocês. E eu espero que vocês aproveitem bastante, ok? E vamos lá, né? Chega de introdução. Vamos para os tópicos a serem abordados. Essa aqui é a nossa agenda. Falei para vocês, são 75 slides. Eu vou ter que cortar a gravação. Se eu ver que está muito tempo, eu vou tentar fazer aulas de 20 minutos até a gente terminar. Ok? Bom, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre estrutura organizacional, a primeira coisa que a gente vê quando estamos estudando, aprendendo SAP. Vamos falar um pouco de dados mestres, solicitações de materiais, vamos falar sobre MRP. Alguns processos básicos, como cotação, pedido de compras, recebimento físico e movimentação de mercadoria. Vamos falar também um pouco de recebimento de fatura, contratos e contratação de serviços. Claro, o módulo MM ele tem, vamos dizer assim, tem muito mais coisa, mas a gente abrangendo esses principais tópicos, eu diria que a gente ao término teremos visto muita coisa e aí vai faltar realmente muita pouca coisa para ter todo o conteúdo do módulo, ok? Eu trabalho desde 2005, se eu falar que eu conheço 100% do módulo MM, eu vou estar mentindo. A gente está em constante aprendizagem, ok? Essa que é a ideia. Vamos para o próximo slide, vamos falar então sobre estrutura organizacional. Vamos ver se eu consigo transmitir para vocês o que é uma estrutura organizacional, tá? Bom, primeiro é importante saber que a estrutura ela se inicia com o mandante. Mandante é uma palavra estranha, né? Quem está tendo os primeiros contatos com SAP vai achar realmente muito estranho. Ao passo que se eu falar empresa, poxa, empresa eu sei o que é, mas mandante não. Mandante, pessoal, imagine o seguinte, é onde todas as tabelas do SAP estão armazenadas, vamos dizer assim, não é um banco de dados, é onde tudo acontece, é a raiz, tá? Eu faço a implementação do SAP, do sistema SAP, a primeira coisa que eu faço é criar um mandante, tá? Dentro desse mandante eu vou poder fazer toda a minha implementação. Então a empresa, os centros, os depósitos. Em um mandante eu posso ter mais de uma empresa, eu posso ter trocentas empresas. Vamos supor que eu tenho um mandante e eu tenho duas empresas que estão no mesmo grupo ou na mesma holding, a empresa A e a empresa B. Ambas estão instaladas no mesmo mandante. Posso ter também, já vi casos, que eu tenho um mandante para uma empresa e outro mandante para outra empresa. Se as duas empresas estão no mesmo mandante, dependendo das configurações de perfis de acesso,
As movimentações dessa empresa aqui podem ser visualizadas pela outra empresa. Posso fazer processos intercompany. Uma empresa vender para outra empresa comprar da outra e vice-versa. Ou seja, entenda como o mandante é a raiz, tá? Igual o C, dois pontos do seu HD, tá? Ainda falando um pouco sobre o mandante, existem empresas, assim, eu já trabalhei com empresas que, em termos de hardware, né, eu tenho um servidor SAP, né? O normal, o que a gente faz? Eu teria um servidor para o meu ambiente produtivo, tá? O ambiente produtivo é onde tudo acontece na vida real. As notas fiscais que são processadas, elas são para valer, são as notas que vão para o fisco, o livro fiscal vai para o fisco. Posso ter, ainda na mesma instalação, no mesmo computador, posso ter um outro mandante que pode ser um ambiente de homologação, tá? E um outro mandante que seria um ambiente de desenvolvimento. Então essa estrutura que eu estou falando para vocês é a estrutura de uma empresa que não quis comprar 3 servidores distintos, tá? O normal é o quê? É eu ter um servidor, um mandante produtivo, um servidor produtivo, um outro servidor de homologação e um outro servidor de desenvolvimento. E aí tudo que eu faço no ambiente de desenvolvimento é transportado ao ambiente de homologação, testado, aprovado e aí sim é transportado ao ambiente produtivo, tá? Então as empresas que preferem, vamos dizer assim, economizar com o computador, com o servidor, o que ela faz? Usa um servidorzinho só, apenas um servidor, cria 3 mandantes. Então vamos dizer assim, o mandante 100 é o desenvolvimento, o mandante 200 é a qualidade, o mandante 300 é o produtivo. E aí eu faço o transporte das mudanças entre os mandantes, tá? Então, essa é a ideia de mandante, espero que vocês tenham absorvido. Vamos dizer assim, isso aqui é uma visão técnica, tá? Não vai fazer muita diferença, a não ser quando vocês forem logar no SAP, o SAP vai perguntar qual é o mandante que você quer logar, você tem que saber qual que é o mandante que você vai trabalhar, tá? Bom, empresa. Empresa, o próprio nome já diz, é empresa, né? Vamos assim, na estrutura organizacional do empreendimento, seria a companhia de vocês, tá? A empresa é onde ela, como é que se diz? Todas as movimentações vão estar ocorrendo dentro dela, tá? A empresa, ela pode ter um centro ou mais, tá? O centro é a planta, onde a planta pode ser um centro de distribuição, ela pode ser uma planta produtiva, tá? Então, uma empresa pode ter 2 centros, 2 plantas, tá? Vamos assim, cada planta vai ter o seu próprio CNPJ, tá? Então a empresa ela tem um CNPJ radical, tá? É o radical do CNPJ, e aí eu vou ter a filial, mil ao contrário, vamos dizer assim, final 01, e aí o centro 02, mil ao contrário, traço 02, tá? Então eu estou tentando desenhar para vocês, uma empresa pode ter várias filiais, tá? E cada filial vai ter o seu próprio CNPJ, ok? Então, falamos de mandante, falamos de empresa, falamos de centro. Toda vez que eu for criar um pedido de compra, o SAP ele pergunta, para qual empresa você está comprando, né? E aí você tem que falar, não, a empresa é a tal. Para qual para qual centro, para qual planta você está comprando? Planta tal. Então é por isso que é importante saber a estrutura organizacional da sua empresa, tá? O que mais? Depósito já é uma estrutura organizacional um pouco menor, né? Ela está dentro do centro, dentro da planta, né? Então eu posso ter infinitos, um centro pode ter infinitos depósitos, ok? É onde você vai efetivamente armazenar as mercadorias, tá? Então aqui é 1 para N, né? Um mandante pode ter N empresas, uma empresa pode ter N centros, um centro pode ter N depósitos, ok? Organização de compras e grupos de compradores. Organização de compras, vamos dizer assim, é o setor responsável pela aquisição, compra de materiais, de produtos, insumos produtivos ou não produtivos, ok? E dentro da minha organização de compras eu tenho os grupos de compradores, né? Que a gente chama de grupo de comprador, mas na verdade, na prática, o grupo de comprador nada mais é que um código que a gente atribui a um comprador. Então, código 0001 é o Natan, 00002 é o José Roberto, 0003 é o fulano de tal. Então, nada mais é, o grupo de comprador nada mais é do que o código do comprador em si, tá?
Vocês vão ver que quando a gente for criar pedido de compra, todas as informações, exceto o mandante, vão ser informados. Ok? Eu gastei um tempo aqui porque isso aqui é o primórdio, né? É um dos primeiros pilares aí da implantação, tá? Sem isso aqui a gente não consegue fazer nada, tá? Bom, eu falei, mas tinha aqui escrito, então vamos dar uma lida rapidamente. Mandante é uma unidade organizacional comercial contida no sistema com seus próprios dados, registros mestres e conjunto de tabelas. Maravilha, acho que eu não falei besteira. A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante forma um grupo corporativo. Ok. Empresa. A empresa é a menor unidade organizacional para a qual pode existir um departamento de contabilidade na contabilidade externa. Essa definição SAP ela é um pouco, vamos dizer assim, chata. Uma empresa representa uma unidade com contabilidade própria, como por exemplo uma sociedade ou um grupo de empresas, que seria o mandante. O centro é uma unidade organizacional logística que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de produção, suprimentos, manutenção e planejamento de materiais. Perfeito. Um centro é uma instalação fabril ou filial de uma empresa. Perfeito. O depósito é uma unidade organizacional que permite a diferenciação de estoques de material em um centro. Então eu posso ter um depósito de matéria-prima, semi-pronto, produto acabado e por aí vai. A administração de estoque baseada na quantidade é efetuada no nível do depósito no centro. O inventário físico é realizado a nível de depósito. Exatamente. Quando a gente for fazer inventário físico, eu vou mostrar isso para vocês. Isso aqui é legal, pessoal. É um desenho para a gente tentar entender melhor como que funciona. Então, o exemplo que eles fizeram aqui, ó, colocaram o mandante 400, onde é a raiz, né, onde toda a minha estrutura do empreendimento vai ser implementada. Eu disse para vocês que o mandante pode ter N empresas. No exemplo aqui, eu tenho duas empresas, a empresa 1 e a empresa 2, tá? A empresa 1, ela tem o centro 1000 e o centro 1100, ou seja, duas filiais. E a empresa 2 tem apenas um centro 2000, tá? E aí, um centro pode ter N depósitos, e é o que acontece aqui. Eu tenho depósito 1, 2, pode ter até infinito, né? Bom, até 9.999 e AAZZZ. Depois, eu tenho o centro 1100, depósito 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, aquilo que eu falei, pessoal, vocês conseguem, de uma forma, através desse esquema, conseguem enxergar um pouco melhor. Ok? E isso é o que nós temos para hoje em relação à estrutura organizacional da estrutura do empreendimento. Tá? Organização de compras. Uma organização de compras é um nível organizacional que negocia condições de compras com fornecedores para um ou mais centros. É responsável legalmente pelo fechamento de contratos de compras. Um grupo de compras é a chave para o encarregado de compras ou o grupo de compradores responsável por certas operações de compras. O normal é trabalhar sempre um para um grupo de compras para um comprador, tá? Apesar de eu poder realmente utilizar um grupo para várias pessoas. Porém, quando eu faço um para um, lá no pedido de compra eu consigo ver quem foi o responsável pela criação do pedido. Ok? Aqui, isso aqui é interessante. Organização de compras específica do centro, né? Deixa eu voltar lá. Pessoal, eu diria que isso aqui é a configuração, a gente configura isso no sistema, tá? É a configuração clássica, onde eu tenho uma organização de compras responsável por um centro, tá? Então essa empresa aqui ela tem duas filiais, tá? O centro 1 e o centro 2. Porém, essa organização de compras, ou esses compradores que estão aqui, eles são responsáveis para efetuar a compra desse centro aqui, tá? Vamos dizer que aqui o setor de compras ele é descentralizado. Eu vou ter, numa filial eu tenho um grupo de compras, né? Eu vou ter um departamento de compras nessa filial, e outra filial que fica lá em Santa Catarina, Rio de Janeiro, eu vou ter outra organização de compras, outro grupo de compras, outro departamento trabalhando aqui. Nada impede de, lá na matriz, eu ter compradores que façam compras utilizando a organização de compras 1, ou seja, está comprando para o centro 1, e mesmo estando em São Paulo, poder também utilizar a organização de compras 2 e fazer compras para o centro 2, tá? É flexível, por isso que eu digo que essa configuração aqui é a clássica, é a mais utilizada no dia a dia, tá? Esse aqui é o ciclo do suprimento. Eu acho que ele não deveria estar aqui agora. Deixa eu ver. Ele não deveria. Eu não vou falar do ciclo do suprimento porque nós vamos falar mais tarde sobre isso aqui.
houve um erro de slide, né? Ninguém está vendo, disfarça. Bom, então a gente falou sobre a estrutura organizacional e agora nós deveríamos tratar sobre os dados mestres. Olhando aqui o meu cronômetro, passaram-se 20 minutos e 14 segundos e contando. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque para não ficar muito longa a nossa apresentação, ok? Bom, já que eu vou interromper a gravação, eu vou dar uma olhadinha nos demais slides para ver se esse fluxo que a gente viu agora há pouco, se ele está mais para frente ou não. Se ele não estiver mais para frente, então eu dou uma passada nesse slide aqui, ok? Obrigado por terem assistido. Vejo vocês na próxima aula.